sem ter estratégia nenhuma, sem ter gestão nenhuma, não sabendo de nada, pensando que ia cair do céu os pacientes, só porque eu sabia odontologia, sabia fazer uma restauração. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Superar. Estou hoje com o Jonatas Firmo, que veio aqui de São Paulo. Nós estamos em Alphaville, no nosso centro de treinamento da sede dos Superdoutores. E, como de costume, a gente gosta de histórias de superação. E as histórias de superação, de onde elas se formaram na odontologia, que certamente é desde a época de faculdade até que monta o seu consultório ou clínica, as superações que estão se passando por hoje e as superações que a gente vai enfrentar para ir para o próximo nível. Sem mais delongas, Jonatas Firmo, se apresente, mostre para o pessoal todos os seus dotes e comece com essas histórias maravilhosas que eu estou aqui de ouvinte. Eu quero só aprender hoje. Tudo bom, Rafael? Boa tarde, né? Boa tarde. Legal, estou aqui, sou cirurgião dentista já há mais de 20 anos, me formei na UMESP e depois fiz pós-graduação em implantodontia, depois fizemos também ortodontia e harmonização. Tenho consultório na cidade de São Paulo, no bairro da Barra Funda. A gente já está ali desde 2009, temos uma clínica ali, muito legal, a gente atende de tudo, tem alguns profissionais que trabalham com a gente também, e desde então estamos trabalhando e tentando crescer um pouquinho mais, e aprender um pouquinho mais com vocês aí, né? Me conta um pouco como é que foi, quanto tempo que você tem de odontologia e como é que foi o começo, a faculdade, como é que foi ter o primeiro consultório. Uma das dúvidas, porque a gente está falando sobre superação da odontologia. Então, dentro de quem assiste, nós temos dois pontos. Nós temos o pessoal que está para se formar, nós temos uma analogia de pessoas que estão na odontologia há mais de 10, 20 anos, e nós temos uma analogia de como foi montar o próprio consultório. Então, estão tantas perguntas, eu acho que a gente pode começar pela faculdade. Como é que foi o cenário de antes e o cenário de agora, nessa analogia de antropologia mesmo, sabe? Como é que era essa odontologia quando você se formou para essa de agora? Olha, eu posso dizer que foi antes da faculdade, porque eu formei, na verdade, com um curso técnico. Então, com 15 anos, fui fazer aquele curso técnico de 3 anos para prótese dentária. Então, me formei em prótese, trabalhei como protético também, já bem novinho, e depois já engatilhei com 18 anos já na faculdade. A faculdade era bem mais difícil, acredito, do que as que tem hoje em dia, até por tudo que a gente tem de conteúdo hoje em dia. Antes a gente ia estudar, para a gente pegar um livro de prótese, a gente tinha que ir lá no livro de prótese para ver se tinha alguma coisa. Às vezes não tinha o livro de prótese, então a gente ficava meio perdido. Isso eu estou falando na época de 2000, estudei de 2000 até 2004, mais ou menos. Então era 5 anos de graduação. Era um pouco mais difícil, eu acredito, do que hoje. Hoje em dia a gente tem até um excesso de informação. Antes a gente tinha poucas informações, o que a gente aprendia era o que a gente aprendia com os professores. Com 20 anos de odontologia, como é que era a captação há 20 anos atrás? Como é que era posicionamento, os especialistas, o número de consultórios, a estrutura? Mudou muita coisa de lá para cá? Já tinha bastante gente, acredito que aqui no Brasil, mas tinham poucas faculdades, se formavam bastante dentistas, mas não com a quantidade do que tem hoje. Então acredito que, acho que a qualidade dos profissionais que eram formados era uma qualidade muito boa. Hoje, inclusive, a nossa dificuldade é conseguir profissionais qualificados para trabalhar com a gente. Então, acredito que uma grande dificuldade que nós temos hoje, o diferencial do profissional que era de 20 anos atrás, quando a gente conversa entre nossos pares aqui, é exatamente a falta de conhecimento que o pessoal tem e de questões básicas mesmo de odontologia. Então, você percebe que o pessoal é muito raso em muitos conceitos, o que vai atrapalhar muito. E por mais que a gente esteja hoje em dia vivendo uma odontologia digital, lá a gente trabalha muito com odontologia digital, se a pessoa não tem uma base estrutural ali de odontologia, não é o digital que vai fazer a diferença. Então, eu percebo que ainda na nossa área, assim, há 20 anos atrás, o pessoal tinha uma base muito, muito conceitual. Sim. Uma coisa importante, né? Você pegou há 20 anos atrás, foi o boom da ortodontia, né? O túnel do tempo. Foi quando a ortodontia, de fato, ela teve era uma das especialidades que mais trazia resultado, e isso mudou. Você pegou essa mudança do boom da ortodontia tradicional até hoje. Você é um ortodontista também. O que você, nessa linha de visão da especialidade? Antigamente, a ortodontia ela era básico para você ter uma clínica odontológica. A gente estava até conversando ali com uns colegas e falei que precisava ter pelo menos uns 200 a 300 pacientes aí para estar girando a clínica. E também foi legal você falar de ortodontia, mas eu falaria também de implantodontia, que logo que eu me formei, começou uma empresa que muitas pessoas falaram que essa empresa quebrou tudo, que foi a famosa Imbra.
Mas a Imbra, na verdade, ela fez com que o mercado conhecesse de implante, que antes ninguém nem sabia o que era implante. Então, logo quando a gente se formou, veio a Imbra, que deu aquele boom, fazia comercial na Bandeirantes, na Record, tudo, fazia aquela coisa, e as pessoas nem imaginavam o que era implante, logo que eu saí da faculdade. Com a vinda da Imbra, que era a implantodontia, foi apresentada a todo mundo, o caso que eu também fiz a pós-graduação aí de implantodontia, e o que fez a gente crescer muito e financeiramente a clínica mudar de patamar realmente foi a implantodontia, não apenas a ortodontia. A ortodontia foi uma base, acredito que melhorei muito com a questão de ortodontia, mas a implantodontia fez muita diferença na nossa vida. Então, no caso, nessa ocasião, teve o boom da ortodontia e você também foi para a implantodontia, que era uma novidade naquela ocasião. Hoje, qual que você acredita, indo números, assim, analisando o mercado? Ortodontia tradicional, alinhador, que é onde você hoje é uma referência, e a implantodontia. O que você hoje está tendo mais facilidade de trabalho? Olha, hoje eu tenho ainda facilidade para implantodontia. Eu acredito que muito mais do que uma área de atuação que tenha muitas pessoas e que de repente seja mais rentável, eu acredito que eu estou em São Paulo, então a gente pegar um público que queira realmente fazer um produto de qualidade. Então aí é o diferencial de você trabalhar alguns pacientes que consigam pagar também um ticket mais alto, que é o que a gente sempre procura. Então a ortodontia, assim, ela traz muitos pacientes, alinhadores traz muitos pacientes, mas eu acredito que essa virada de chave também, que foi por volta ali de 2017, 18, que eu comecei a estudar mais essa parte de odontologia digital, também foi uma mudança também muito grande também, que facilitou muitas coisas. Exemplo, na implantodontia eu moldava muito, hoje em dia eu trabalho 100% digital, então trabalho com escaneamento, tanto para ortodontia, que é a questão de alinhadores, quanto para a questão também da implantodontia, que acredito que 100% dos casos eu escaneio e faço totalmente digital os tratamentos. E a questão da exigência que tem aqui em São Paulo, aqui mesmo em Alphaville também, é a questão que as pessoas querem as coisas rápido. Então, o pessoal que está aqui em São Paulo e Grande São Paulo, isso daqui é um país. E as pessoas daqui pensam um pouquinho diferente do que outros lugares. Então, as pessoas querem as coisas para ontem. Com a odontologia digital, eu consegui oferecer essa rapidez, não apenas uma rapidez, mas uma qualidade de trabalho também muito melhor. Do tempo que você saiu da faculdade para montar o consultório, foi logo de imediato? Você fez mão em alguma clínica? Como é que foi esse? Olha, eu cheguei a montar, logo que eu saí da faculdade, que foi um desastre. Cheguei e montei um consultório lá no Paraíso, perto do hospital do HCOR, mas não sabia nada de gestão, nada de finança. Montei por montar e não durou quase um ano. Foi até de uma colega minha, que ela tinha ido embora para o exterior, ela falou, Jonas, eu vou deixar o consultório lá, eu vou deixar lá na sua mão, você paga um aluguel lá e para eu não desfazer do consultório. Só que saí da faculdade sabendo ser dentista e não sabendo nada de gestão. Então fez muita diferença depois passar por essa experiência, que às vezes a gente conta só de coisa boa, né? Mas passar por essa experiência foi muito bom, porque eu vi que a questão de você ser um gestor é muitas vezes mais importante do que você ser simplesmente um operador ou estar ali dentro do monstro. Então, essa experiência que eu tive aí, que não foi muito boa, logo no começo, no primeiro ano mesmo, foi muito bom. Depois fui trabalhar em clínicas populares, pegar um pouquinho de mão, tudo, trabalhei em vários consultórios, trabalhei em clínica que era 24 horas, tudo. E isso fez com que eu pegasse um pouquinho mais de mão, pegasse um modelo de uma clínica daqui, um modelo de outra clínica de lá, e foi fazendo conciliando algumas coisas boas. Então fui vendo, ó, aquela clínica funcionou isso daqui, essa clínica funcionou isso daqui. E uma pessoa que me ajudou muito foi a doutora Eva, que ela era dona de uma clínica aqui em Osasco, e ela foi me dando umas dicas. Eu falei, ó, você é um bom profissional, tudo para atender, só que o seu lado empresarial é muito mais apurado. Se eu fosse você, eu viraria um pouquinho essa chave. E ela foi me orientando, que eu acho que você tem um orientador ou uma orientadora para isso, que muitas das vezes a gente novo não sabe muito bem, eu sou bom nisso, mas na verdade nem sempre a gente é bom naquilo. E ela foi me orientando dessa maneira, hoje eu tenho amizade com ela até hoje, a doutora Eva me orientou muito dessas questões, por qual caminho eu deveria ir. Muito bom. Tu mentor, né? Oh, Mentor é sempre ótimo. que facilita a nossa vida. Aprender com quem já trafegou. E indo nessa linha de aprender, com quem já passou, das especialidades, de tudo que você tem hoje, por tempo, assim, por linha temporal, qual foi o período que você ganhou mais dinheiro com ortodontia tradicional, depois com alinhador, depois com implantodontia, outro foi misto, sempre a implantodontia teve um protagonismo maior? Como é que foi essa linha temporal mesmo? Porque a gente está falando de 20 anos, eu acho muito legal aprender com a antropologia. Quando eu estou nessa cadeira aqui, eu estou totalmente para entender, aprender mesmo com quem passou, porque eu não estava lá. Então eu preciso entender o passado
ele traz um espelho do que vem acontecendo. Eu acredito que em termos de ganhos, vamos dizer, teve clínica que eu trabalhei em Guaianazes, que é o extremo da Zona Leste lá de São Paulo, que se eu fosse calcular de hoje, logo que eu saí da faculdade, a gente ganhava em média lá, acredito que uns R$ 10 por restauração. E hoje a gente ganha não tem nem comparação do que a gente ganha hoje. Mas de longe, assim, a gente ganhava bem menos. E eu acredito que o que fez o diferencial da gente saber se valorizar foi eu indo em congressos, vendo profissionais qualificados, não focando simplesmente na área de odontologia e não simplesmente na técnica, mas vendo também a questão de precificação, ver algumas questões de hora clínica, porque uma coisa é uma clínica lá em Guaianazes, a hora clínica é uma coisa, outra coisa é uma clínica aqui em Alphaville, a outra coisa é uma clínica nos Jardins ou uma outra clínica na Barra Funda. Então, possa ser que a clínica na Barra Funda vai ser muito mais rentável do que a que esteja lá nos Jardins ou que esteja em algum outro lugar. E, de repente, uma clínica de Guaianazes que ganha de todas essas, mas porque o administrador teve essa questão de gestão e saber realmente quanto que rendia. No meu caso, eu acredito que rendeu bastante a questão de implantodontia, foi um grande diferencial, que eu acredito que deve ter de uns 15 anos para cá. E reabilitação oral. A questão da odontologia digital fez uma diferença também muito grande, mas essa odontologia digital ela já fez com que tanto a ortodontia quanto a implantodontia melhorasse ali o meu fluxo, e aí melhorou bastante essa questão de menos erros, e aí fez com que tivesse uma diferença muito grande ali, para mim, financeiramente. Numa linha de investimento em educação, você investiu em vários cursos de especialização, cursos de aprimoramento, a própria faculdade. Você acredita que um somatório de investimento daria o quê? Mais de 1 milhão, meio milhão? Eu acredito que muito mais do que as especializações, eu acho que cursos também, que a gente faz muito. Então, a gente participa de congressos, cursos e eu acredito que vai um pouquinho, vai bastante. Eu acredito que não chega a 1 milhão, mas eu acredito aí que uns 500 mil chega. Acredito nesses... Indo por essa analogia do investimento na linha para prestar um bom serviço, para vender nossas horas e tudo mais. O posicionamento, o empreendedorismo, a gestão, ele fez mais diferença no investimento de tempo e dinheiro para que você percorresse? Ou você acha que só a especialização ela já dá conta e aí foi só um complemento? De fato, a gestão é o que muda o jogo? Eu acredito que a gestão muda muito mais o jogo do que simplesmente você ter uma especialização. Eu acho que teve uns dados que teve no Conselho Federal de Odontologia esses dias, que tinha uma quantidade absurda de ortodontistas, depois de implantodontistas, eu acho que o terceiro era de endodontistas. E pelos profissionais que trabalham lá, eu tenho 2 endodontistas e elas não têm consultório. Então, elas trabalham, o modelo talvez funcione para elas, mas eu acredito que rentavelmente, para mim, é muito melhor do que eu ganho muito mais do que elas. Então, eu só ganho mais do que elas porque eu investi também na questão de repente, ver essa questão de gestão de clínica. Sim, porque senão eu acredito que o empreendedorismo, se eu não atirasse, não fosse, como disse, bem, metesse as caras mesmo, eu acho que eu não conseguiria nada. Tanto é que a experiência que eu tive lá no comecinho, no primeiro ano que eu montei o consultório, sem ter estratégia nenhuma, sem ter gestão nenhuma, não sabendo de nada, pensando que ia cair do céu os pacientes, só porque eu sabia odontologia, sabia fazer uma restauração, um canal, não deu certo. Sim. Então, eu acredito que esse daí faz um diferencial muito grande. Então, você empreender, sim, mas você empreender também com técnica, com qualidade, com gestão, acho que esse é o diferencial. Então, gente, fechando esse primeiro módulo, o que fica aqui de evidência? Teve uma transformação, tudo que acontece são primórdios, a gente tem transformações há mais de 1000 anos, e elas seguem um padrão, não sei se vocês percebem isso. Tudo segue um padrão. E quando a gente observa esse padrão de transformação, ela vai continuar, e cada vez mais acelerado, porque tá mais dinâmico, tem mais gente, e está mais concorrido. Mas não só está mais concorrido, mas também tem mais oportunidade, porque tem mais gente idosa, tem crescimento de mercado que estão muito mais acelerados do que outros. A estética, a consciência de estética está maior. O envelhecimento, o mercado brasileiro está com um número de idosos. Se eu não me engano, nos próximos 5 anos a gente bate um ranking de top 5 ou top 3. Então isso é mercado, isso é número de mercado, de oportunidade. A linha de consciência das redes sociais está trazendo mais consciência para todo o povo
Antigamente, né, há 20 anos atrás, você via casos muito críticos, muito mais casos críticos de mau cuidado, de saúde bucal, do que hoje em dia. Então está tendo uma consciência da saúde, o que abre numa pirâmide de escala de consciência, abre espaço para uma estética, o cara quer coisas Exatamente. melhores. O que eu acho interessante do primeiro bloco? Observar a superação de investir tempo, dinheiro em áreas que vão desbloquear o próximo nível, a odontologia digital, que não é fácil. Entende? Não é o dinheiro da odontologia digital, é o saco. Porque o cara que é analógico ir para um digital não é sobre pagar, é sobre ter saco. Entende? Então, passar por isso, o novinho tem que aprender já na faculdade, mas o cara que vem do analógico e não faz, ele está deixando na mesa. E aí, de novo, ele vira um negacionista. Então, o nome do podcast é Pode Superar. Pode Superar tá vendo o que ele superou? Tá vendo o que teve que pagar? O preço de fazer? E o preço de fazer, de novo, não é custo monetário, é tempo, dedicação e energia. Então, nesse primeiro bloco é de onde veio. Aonde está, vem agora. E aí, nesse bloco de onde está, aqui já tem um grande ensinamento para quem está ouvindo. Entende? Já tem muita coisa para quem quer entender a história dos últimos 20 anos e tudo mais, essa analogia da evolução da odontologia. E o agora, o que você está sentindo que está acontecendo, as dificuldades que você vem superando, ou seja, pode superar, o que você vem superando e que você vem testando. Porque a eliminação, empreender é isso. Empreender não é muito mais sobre errar e consertar do que 100% de acertar. As pessoas têm a visão que o empreendedor é um super-herói e que ele não erra em nada. E aí vem esse bastidor, esse back-office mesmo de, olha, passando por isso, estou fazendo isso deu mais, isso deu menos, aí pego daqui, faço dali, previsibilidade aqui, estou sentindo isso. Conta um pouco dessa superação diária dentro dessa linha temporal de agora. Olha, essa questão de superação, primeira coisa que eu colocaria. Na nossa área é importante também dizer que quando a gente se propõe a tocar uma pessoa, que é isso que a gente faz. Eu como implantodontista, ortodontista, analisador, a gente tem que também aprender a tocar nas histórias das pessoas. Então, primeira coisa seria ouvir essas histórias dessas pessoas. E as pessoas chegam com histórias diferentes. E não é simplesmente a gente empreender e simplesmente vamos vencer, mas a gente tem que também saber qual que é o lugar que a gente está tocando e quais são as vidas que a gente está tocando. A partir do momento que a gente sabe ter essa sensibilidade de tocar a vida das pessoas através de um bom serviço, eu acredito que essa questão do empreendedorismo, ela acontece naturalmente. Exemplo, eu aprendi nos erros que eu cometi nesses 20 anos, muito provavelmente, que a gente só aprende não simplesmente fazendo, a gente aprende errando também. Então, os erros que eu cometi, eu não cometi mais. E como empreendedor, eu acredito que eu estou com 20 anos aqui de profissão. Só que eu acredito que eu ainda vou cometer alguns erros. Eu não errei de novo algumas coisas que eu tinha errado antes. Só que como empreendedor e como uma evolução disso daqui eu já errei essa parte, isso daqui eu não vou errar. E você saber não errar de novo e você aprender a sentar a pessoa ali no seu consultório, você saber a história da pessoa, ela te entregar a vida dela nas suas mãos. E muitas das vezes a gente pegar essas pessoas e colocar ela num outro patamar, até mesmo de vida, de social, que muitas das vezes eu tenho colegas aqui que sabem muito bem que você colocar um sorriso na boca de uma pessoa, muitas das vezes não é só um sorriso, é você posicionar ela socialmente e você colocar ela em patamares diferentes do que ela estava. A pessoa com um sorriso melhor, ela consegue um emprego melhor, isso é um fato. A pessoa com um sorriso melhor, ela se comunica melhor e isso é um fato. Já vi várias pessoas que chegaram até mesmo com obesidade e por causa de um tratamento odontológico, ela resolveu fazer uma bariátrica, resolveu mudar a vida. Então, um empreendedor, principalmente da nossa área, ele tem que estar preparado para saber que a gente é um agente de transformação de vidas. Que eu acho que isso é o diferencial que eu percebi nesses 20 anos. Antes eu simplesmente era um técnico. Então, com 1, 2 anos, até mesmo com 5 anos, a pessoa ia lá para fazer uma restauração, eu fazia uma restauração, ok, com uma anatomia legal, ótimo, entregava. Só que a partir do momento que eu virei uma chave e comecei a ver algumas outras coisas que fazem todo sentido, não só para mim, mas como as pessoas que estão ali do meu lado e para a comunidade em que eu estou ali inserido e aonde eu atendo, pode ter certeza que isso faz toda a diferença.
Então, como empreendedor, eu acredito que a gente é capaz de mudar a sociedade. Não apenas a nossa vida financeira, de ter condições financeiras melhores, mas eu acredito que a gente não muda simplesmente a gente ou a nossa família. A gente muda quem está à nossa volta. Então, onde quer que um empreendedor esteja, você pode ter certeza que ali há uma evolução, que ali a cidade melhora, o bairro melhora, a comunidade melhora, por causa que existe um profissional de qualidade, um profissional que pensa muito mais à frente do seu tempo. Eu acho que isso é ser empreendedor. Uma pessoa que pensa muito à frente do tempo do que as outras pessoas pensam. Né? Numa linguagem técnica, automaticamente você está falando de profundidade, né? O Sim. Relacionamento de profundidade com os pacientes para que haja uma transformação. Automaticamente, a gente está vivendo um mundo muito agitado, muito corrido, né? Todo mundo quer fazer dinheiro rápido e acaba se perdendo esse fator que a gente chama de LTV, que é o Lifetime Value, que é o tempo que a pessoa permanece com você, sendo na tua carta de cliente. Né? Hoje em dia a gente fala muito sobre o CAC, cuja aquisição. Pago tanto para ter um cliente, ele vem, faz um ticket alto e ele vai embora. Mas a gente realmente, de fato, a odontologia, ela meio que perdeu essa visão de LTV, que é o quê? O alongar da relação e a pessoa vir comprando de você nesse período. Você traz muitos pacientes ainda de anos atrás ou você percebe que hoje o pessoal, o paciente também, ele troca de dentista com mais facilidade? Dependendo do paciente, ele troca e você é simplesmente um profissional. Eu prefiro muito mais pacientes que eu tenha conexão. Então, normalmente, os pacientes que chegam até mim, eu tenho uma conexão. Exemplo, eu tenho muita conexão com pacientes que têm do meio religioso, porque eu pastoreei algumas igrejas, tenho um conhecimento desse público e muita gente que chega a mim chega por causa dessa questão. Também por causa de proximidade, de amizades que eu tenho, tudo. Então as pessoas, eu acredito que elas têm que ter essa conexão para chegar até você. Se você não tem conexão com as pessoas, eu acho que não adianta preço, não adianta método, não adianta forma nenhuma, porque pessoa não se conecta com coisas ou com métodos, pessoas se conectam com pessoas. Então, a imagem de um empreendedor de sucesso, ela só é a imagem de um empreendedor de sucesso porque existe uma pessoa. Existe um profissional qualificado, mas existe o Jonatas, existe a Kátia, existe a Beatriz, existe a Amanda, existe a Gisele. Então, existem profissionais ali que fazem toda a diferença. São pessoas. Então, eu acho que um empreendedor que não tem essa visão, acho que não vai muito para frente. Então, hoje, você ainda a profundidade e o LTV. Você consegue ainda trazer uma profundidade, trazer relacionamentos mais alongados e acaba que você não precisa ter ansiedade de fazer relações, transações com o teu cliente, porque você pensa que a odontologia é um serviço continuado e você acaba trazendo ele com tratamentos mais longos para a família. Isso numa linha prática, você sente que as indicações de hoje versus as de antigamente, fazendo um cruzamento mesmo dessa parte de humanização, que eu acho que o mundo está perdendo a humanização. Né? O mundo está muito... Esse negócio de internet, as pessoas estão virando meio porta. Então, assim, o que você sente sobre as indicações, o futuro das indicações? Elas estão diminuindo, as pessoas vêm mais, elas vêm e vão mais pela comunicação de marketing ou elas ainda estão com esse relacionamento de indicação, de fidelidade ao cliente, ao dentista que elas escolheram e que acompanha elas? O que você sente disso? Eu acredito que existem várias formas. Hoje, se você não tiver no digital, eu acho que você também está perdendo tempo. Hoje, nossa clínica trabalha com uma inteligência artificial. Então, se você liga agora, a clínica está fechada, mas vai ter alguém para atender. Então, se você estiver fora desse ambiente, você vai perder um cliente que fala só digitalmente. E hoje em dia, eu tenho 43 anos, mas tem pessoas que têm 20 anos e para ele fazer uma comunicação com algo digital é super normal. Já tem outras pessoas que têm por volta dos 70, 80 anos, que para ele uma ligação e você ligar para ele vai fazer toda a diferença. Que uma IA para ele não vai fazer diferença alguma. Então, nesse contexto, eu acho que varia muito de paciente para paciente. Mundos, né? Eu acho que você tem que saber jogar os dois mundos. Saber falar com o público que vai... Antigamente tinha lá a lista telefônica, que ele olhava a lista telefônica para procurar um profissional, como também você vai ter um público que vive o dia inteiro com o computador, com o celular na mão, olhando e vendo o que está acontecendo. E às vezes nem se comunica com outra pessoa. Então você tem que estar aberto para os dois mundos. Hoje em dia, eu acredito que a minha
a minha faixa etária aqui de 43 anos, a gente pegou a parte da odontologia analógica e já transformando na odontologia digital. Acredito que quem está se formando agora vai pegar só essa questão digital. O que muitas das vezes as pessoas que estão aqui nessa, quem se formou há 10, 15 anos atrás, talvez vai ter muito mais conhecimento de poder falar com todos os públicos. Bacana. Indo agora numa linha do futuro. Então, nesse bloco do atual, você traz uma experiência clara sobre uma fusão dos dois momentos. O momento passado, que tem pessoas ainda que se conectam com essa forma mais analógica de relacionamento, e tem a galera que está mais rasa, mais dinâmica, que está indo para uma inteligência artificial, que está indo... Então, você está conseguindo trazer no atual esses dois movimentos, e agora numa linha de futuro. O que você projeta e com quão longe você projeta o seu plano estratégico. Por exemplo, você tem um plano para daqui a 5, 10 e 20 anos do seu consultório? Você tem clareza assim? Que você analisa o que eu vou fazer? Se eu vou vender, se eu vou suceder? Olha, a minha grande dificuldade é suceder, né? Que eu acho que é a dificuldade de qualquer líder. Eu acho que a partir do momento que você chega numa posição, ok, ótimo, você está na posição, você já tem os seus pacientes de confiança. Agora, você treinar pessoas é muito mais difícil. Então, treinar pessoas para que cheguem no seu nível, ou que tenham a sua dinâmica, é bem difícil. Então, hoje eu penso nessa questão, afinal estou com 20 anos de profissão, minhas costas não aguentam mais trabalhar 12 horas, né? E acredito que eu com 60 anos não vou trabalhar o quanto eu trabalho hoje, e fisiologicamente não é viável. Então, acredito que hoje... eu já estou fazendo isso, na verdade, treinando algumas pessoas para exatamente eu ficar numa parte mais estratégica. Então, sair do mocho, trabalhar com muito mais consciência, com muito mais questão de diagnóstico, orientar mesmo para quem vai estar ali no operacional. Claro que na nossa profissão é bem difícil, porque muita gente confia em você fazendo. Eu ouvi de você mesmo, falou, se eu fosse fazer uma cirurgia, eu preferia um cabelinho branco do que um camarada saindo com 23 anos de uma faculdade. E eu também tenho essa consciência. Se eu vou fazer uma cirurgia cardíaca, eu falo, tá bom. Vai chegar lá um carinha novinho e falar, opa, vamos mudar a data da cirurgia aí? A gente quer uma experiência melhor. Já essa questão de estética, claro, a gente vai pegar alguém que está voltado para a estética. Então, tudo isso daí é um preparo. É um preparo que não é do dia para a noite. E aí é onde eu estou começando a me planejar para 5, para 10, para aposentadoria, que a gente tem que ter uma aposentadoria. Vai chegar uma hora que vai ter que parar. Mas eu acredito que parar de trabalhar, acredito que eu não vou parar de trabalhar, não. Nem que seja ali nos bastidores, diagnóstico. Hoje em dia a IA ajuda muito a gente nessa questão. E outras pessoas trabalhando de repente no operacional, por que não? Mas já tenho pensado nisso e já coloquei em prática já. Ó, tem muito ensinamento aqui. São 20 anos que a gente voltou para entender o padrão do que está acontecendo, as superações, os investimentos, o preço que foi pagando para que cada processo de superação acontecesse versus as modificações, manter uma veia dessa raiz mais analógica, trazendo essa veia para o moderno. Isso a gente estuda no Philip Kotler, que são as gerações, né? Geração Y, X, Sim. né? Os boomer, a galera tem cada época, cada idade tem uma fase de comportamento. Se a gente quer vender para todos, não existe uma mais certa ou uma mais errada. Né? Se a gente é da parte de implante, a gente precisa aprender que é uma mão no telefone. Se a gente é de uma parte estética, a gente tem que entender que é uma galera já mais nova e cada um vai ter esse comportamento. O bacana é que você tem várias especialidades e tem vários tipos de paciente. Então, para mim, eu saio daqui assim com muitos aprendizados, saio daqui com muita coisa que, de fato, eu não posso voltar no tempo, mas eu posso ter uma visão de quem veio e trazer essa experiência. Porque o mercado da odontologia, para mim, ele vai completar 10 anos. Então, se eu puder ter alguém que traga uma visão do que aconteceu para eu entender o que vem acontecendo e o que pode vir a acontecer, isso faz um plano. O plano são dados passados, dados presentes, para previsionar o dado futuro. Não é assim que a gente planeja, a gente olha para aprender. E, assim, só tem a agradecer por você trazer essa experiência, a história e a superação que você fez, está fazendo e que você busca nessa linha de crescimento. Se você fosse agora assim, dar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente. Tem gente de tudo quanto é idade. Tem novo,
tem gente que está travada, tem gente que é negacionista, tem gente que não acredita. Até os teus amigos mesmo, depois manda para Solange, manda para Lu, manda para todo mundo, assim, ó, fiz um podcast, dá uma assistida e tal, uma mensagem para essas pessoas sobre a odontologia, sobre a bandeira da odontologia, não só ela é empreendedora, mas dela como um todo. Uma mensagem aí que fosse impactar a vida dessas pessoas, ainda mais você que pastoreia. Então vamos falar, né? Vamos falar de uma linha assim. Imagina, tu te manda uma mensagem, pula que dá tempo, não. Uma mensagem assim, eu acho que de uma análise de tudo que você passou. Tem gente que fala assim, o Brasil passa por um momento difícil, né? E quem vem de muito tempo fala assim, quando que não teve difícil? Então, assim, uma mensagem assim sobre as pessoas que falam muito que a odontologia é isso, aquilo. Tá, sempre teve superação. Manda um minutinho ali olhando para aquela câmera para impactar a vida desses dentistas. Olha, eu acredito assim, a odontologia é uma profissão maravilhosa. Eu escolhi isso daí já tem muito mais do que 20 anos. Então, com 15 anos eu resolvi ser dentista. E a partir daí não parei mais. Conciliando a minha vida eclesiástica com a vida profissional, com a minha família. E tudo que eu tenho hoje eu devo muito à odontologia. Então, se pessoas estão assim desanimadas com a odontologia, eu acredito que você não deve desanimar. Eu acredito que talvez você só tenha aplicado o método errado e a maneira errada de ver isso daí. Porque empreendendo, eu acredito que eu vou conseguir muita coisa. E acredito que eu vou conseguir muito mais. O Rafael, que está aqui do meu lado, foi uma dessas pessoas que fizeram com que tivesse essa transformação. Abrisse os meus olhos. Eu lembro da primeira vez que a gente foi até lá no AMB e eu lembro que no outro mês a gente já conseguiu fechar assim, orçamentos que eu nunca tinha fechado. Da primeira vez que a gente foi lá no AMB, acho que você lembra, tem uns 3 anos mais ou menos. Foi um evento que a gente fez no Holiday. Foi no Holiday Inn lá no AMB, foi bem legal. E ali a gente teve um insight e falou, nossa, preciso mudar algumas coisas aqui. Então acredito que talvez que você que esteja desanimado, é aquilo, a gente toca vidas. E a partir do momento que você se propõe a tocar vidas, tocar pessoas, você pode ter certeza que as coisas fluem e acontecem. E aí o financeiro, gente, é resultado do nosso bom trabalho, do nosso bom relacionamento. Uma coisa importantíssima que fez muita diferença da minha vida e que é muito mais do que uma clínica chique, do que você colocar a melhor cadeira, do que você ter aquele avental, aquela roupa maravilhosa, eu acredito que é o atendimento. As pessoas, elas gostam de ser bem atendidas. E a partir do momento que você trata as pessoas com educação, e uma coisa que eu aprendi com o meu pastor, e ele sempre fala uma frase que é interessante, que é o pastor Ed. Ele fala, a partir do momento que você chegar no seu serviço, seja lá o serviço que for, mas você fala a seguinte frase, fala assim, em que eu posso servi-lo? E essa pessoa abriu o seu coração para você, e você realmente ouviu o que ela quer, isso faz toda a diferença. Então, eu acredito que a gente veio nesse mundo para servir. A partir do momento que a gente tem essa consciência de que a gente veio aqui para servir, seja através de odontologia, seja através de qualquer outra área administrativa, eu acho que daí já vai fazer uma diferença muito grande. Porque servir, quem serve, ele sempre está acima do que quem é servido. Meu amigo, muito obrigado. Mais um episódio de Pode Superar, Jonatas Firmo. Muito, muito obrigado pela sua presença. E daqui até breve, né? Para a gente fazer mais edições como essa, que foi de um aprendizado enorme. Manda para a galera, que com certeza me impactou e vai impactar você também. Compartilhe o vídeo com pessoas que querem ser impactadas com histórias de superação como a do Jonatas. Não só o que superou, o que vem superando, mas o que vem para superar. Porque a vida não acaba, né? Quem dera se a gente já tivesse superado e não tivesse mais o que superar. Aí já é hora de ir embora. A gente está aqui para superar e o Pode Superar, ele traz movimento, que você consiga sair daqui com energia para que você aplique e que você busque nesses conceitos que a inovação é necessária, mas respeitando sempre uma odontologia ética e próspera. Até a próxima.